Bom, então, boa tarde a todos. Dá início à nossa sessão de comunicação oral. Então, passo aí para a professora Lorena coordenar os trabalhos. Oi, amo. Então, não tem problema, né? Que você que vai fazer a apresentação inicial do primeiro trabalho. Eu tinha conversado com o pessoal da gente fazer na ordem que estava aqui, né? Aí, como a Luana não está presente, então acho que eu passo. Se todos concordarem, eu começo com a apresentação. Pode ser. Estão vendo a apresentação? Sim. Bom, então vou apresentar para vocês o trabalho, atividade didática sobre fake news e Google Acadêmico na educação profissional e tecnológica de jovens e adultos. É um trabalho, faz parte, né, da pesquisa e do produto, da dissertação da Andresa de Souza Fernandes, que foi da primeira turma do Prof.PT em Sertãozinho, e eu fui a orientadora, então, desse trabalho. O conteúdo que a gente traz, ele é uma parte, né, da dissertação, é uma parte do produto educacional e, consequentemente, uma parte da dissertação da Andresa, né? A dissertação dela foi as tecnologias de comunicação e informação contemporâneas na educação de jovens e adultos, ferramentas de consciência crítica e desenvolvimento acadêmico. E a escolha do tema, né, então, ela foi relacionada com a evolução, né, da sociedade, né, a evolução das formas de comunicação. Hoje em dia, a internet, né, as tecnologias da comunicação e informação são um meio pelo qual a humanidade se conversa, né? Na pandemia isso ficou mais ainda, o trabalho dela foi pré-pandemia, mas só se intensificou, né? Então, a escolha do tema foi essa realidade, né, do desenvolvimento da sociedade, e ela foi voltada à educação de jovens e adultos, né? Então, o desafio era a questão de como trabalhar, né, essas tecnologias com aqueles que não tiveram acesso à escolarização regular, né? Como inseri-los nessa realidade. A metodologia de pesquisa utilizada foi a pesquisação, né? Então, tem aí vamos dizer, um fluxograma do trabalho, né? Então, a gente foi feita uma análise preliminar, uma conversa com os alunos, e depois todas as etapas foram feitas coletivamente com os estudantes. Então, teve análise prévia, depois teve uma aplicação, eles responderam questões sobre aquilo, e isso ajudou a construir a próxima atividade, e assim até o final do ciclo, em que a gente fez um fechamento, então, desses resultados. Então, todo o processo foi colaborativo, né? Então, para isso a gente usou como instrumentos de coleta questionários semi-estruturados, a observação participante, a netnografia, foi montado um grupo de WhatsApp para troca de informações sobre as atividades do produto educacional, né? E esses dados do grupo também foram analisados. E para análise, a gente fez análise estatística de alguns aspectos que eram quantitativos nos formulários e usou alguns elementos da análise de conteúdos para criar algumas categorias e fazer uma análise qualitativa, né? Simplificada, mas alguns elementos dessa análise qualitativa. O produto educacional foi uma sequência didática, né, pensada, né, para desenvolver a autonomia e emancipação dos estudantes da educação de jovens e adultos com o uso crítico e consciente das tecnologias da informação, né, para que eles pudessem, né, se inserir no mundo do trabalho. É um EJA profissionalizante, né, então se inserir nesse mundo
usando as ferramentas de maneira crítica. A sequência didática, ela envolveu, então, uma atividade prévia, né, que foi esse questionário para conhecer os alunos, um diálogo com eles. Depois ela teve 4 atividades, né, uma sobre o sistema acadêmico, uma sobre busca na internet, procedimentos de pesquisa, outra sobre os navegadores, ferramentas dos navegadores, e a 4ª atividade foi essa que a gente escolheu para trazer, que foi sobre fake news e sobre a plataforma Google Acadêmico, né? E aí, no final, teve a avaliação. Isso foi aplicado num primeiro ano do curso técnico EJA em mecânica em Sertãozinho. Então, a atividade, né, sobre fake news, ela envolveu um panfleto, né? Então, no decorrer do processo, a gente viu que essa forma, né, de mensagens diretas e gráficas, né, era uma forma de comunicação interessante com esse grupo de alunos, né? Então, foram feitos 2 panfletos para falar sobre essas dicas, né, de como identificar uma fake news. Essa foi a primeira parte da aula, né? Então, foi esse trabalho a partir dos panfletos e com eles no laboratório de informática. Então, testando, né, essas dicas em sites. E a segunda parte foi sobre o Google Acadêmico, então foi uma apostila, né, que eles receberam também com informações resumidas, mas do que era o Google Acadêmico, que tipo de artigo, que tipo de literatura estaria disponível, explicando que, em geral, são fontes confiáveis, porque são resultados de pesquisa científica, né, e aí fazendo, então, esse contraponto com as fake news. Essa atividade foi realizada, então, num período de 2 aulas juntas, né? Uma dobradinha de aulas aí de 45 minutos, que é a duração em Sertãozinho. Foi em seguida, né? Logo após a aula, foi passado um questionário para eles, né? Com algumas perguntas sobre o material, né? Então, sobre a apresentação gráfica do material, sobre a linguagem, né, dos panfletos, da apostila, sobre o conteúdo e a organização do conteúdo no panfleto e na apostila, e os alunos davam uma nota de 0 a 10, né? Então, a gente pode ver que, para a questão do material, eles deram nota 10, eles consideraram... Esse foi o último da sequência didática, né? Então, eles já tinham feito contribuições no processo, então, eles consideraram, no final, que esse material teve nota 10. O aproveitamento pessoal deles, da atividade, eles também consideraram, todos consideraram nota 10. E aí, mesmo no interesse pela aula e desenvolvimento da aula, eles só deram notas 9 e 10, quer dizer, de maneira geral, eles consideraram muito positiva a atividade sobre fake news e Google Acadêmico. 15% se manifestaram de maneira aberta, que o questionário também permitia, e aí aqui a gente traz 3, né, falas deles, que era importante saber sobre o Google Acadêmico, foi ótimo, sem palavras, aprendemos muito. A gente percebeu que, de uma maneira geral, eles realmente gostaram muito dessa sequência didática. E aí, no final do bimestre, eles fizeram uma avaliação do tipo prova, né, que o professor dava, e foram inseridas algumas questões na prova bimestral sobre as atividades do produto. E aí, então, uma das questões perguntou sobre como que se faz para verificar o que é fake news, 92% acertaram, como fazer para descobrir se um site é confiável, 100% acertou, e sobre o que tem no Google Acadêmico, né, teve uma porcentagem de acertos menor, mas ainda assim foi 58%, e a gente entende porque, né, no fundo, para um aluno do primeiro ano do EJA, às vezes essa questão do Google Acadêmico está um pouco mais distante, ainda que seja importante, né, se a gente pensa numa educação de fato inclusiva, é importante que eles estabeleçam esse conhecimento, mas está mais distante da realidade deles, então talvez seja mais difícil, precise ser retomado esse assunto futuramente, né. Como conclusão, né, a atividade, a sequência didática favoreceu uma prática de navegação mais autônoma e crítica, então eles aprenderam a navegar pela internet de uma maneira mais autônoma e crítica. Nesse sentido, contribuiu para uma formação integral, né, unilateral desses estudantes, e ela
é uma atividade que pode ser adaptada para outros cursos, quer dizer, esse foi para um curso de mecânica, né, técnico em mecânica, mas ele pode, a mesma atividade pode ser feita em cursos de EJA, de outras modalidades, e pode ser aplicado, inclusive, não só em cursos de EJA, mas também com ensino médio regular, em outros contextos. Bom, é isso. Essa contribuição que a gente trouxe. E, no final, a gente conversa sobre ela. Rian, e aí vai abrir para pergunta ou não vai perguntar? No final, como é que ficou definido? No final, a gente faria as apresentações e aí debate, porque acho que aí dá uma troca maior, já que os trabalhos têm um certo alinhamento, né? Agora já sou eu? Pela lista que eu estou aqui, o próximo é o da Selma. E aí eu já posso começar a tentar compartilhar aqui. Também não tenho muita muita aproximação assim com o Meet, né? Qualquer coisa eu grito. Não, aqui. Vamos juntas aí, Selma. Tá bom. Quando a gente sai do Meet também, né, Lerice? Que aqui a gente adotou o Meet desde o início. Mas a hora que vai mexer no Zoom, vai mexer, gente do céu, Teams, meu Deus, quando eu tenho reunião em outra plataforma, e olha que eu sou da informática, eu falo, Senhor, porque você está tão acostumado a fazer algo, a hora que você tem que mudar um pouco, você tem que, nossa, gente, sai da casa. Acho que deu errado, peraí. Não deu certo. Estou tentando ir por uma guia, mas não vai aqui. Acho que tem que ser janela, desculpa. Deixa eu aproveitar e perguntar enquanto a Selma está apresentando, né? Em relação ao controle do tempo, está marcado 10 minutos, né? Vai ser feito, a gente mesmo faz esse controle? Ela muda, desculpa aí. Então, eu não controlei, gente. Eu posso controlar. O que vocês preferem? Que eu avise? É que eu falo que nos meus treinos eu dava uma passadinha de 10 minutos, então, né? Por isso que eu pergunto. Eu posso te avisar. Pode ser? Que vocês acham que é bom? Eu controlo, então. Vou controlar. Que às vezes na apresentação a gente esquece do tempo, né? Aqui Não, eu vou ler no relógio, mas às vezes a gente vai e esquece. Mas agradeço se puder me ajudar nisso depois. Tranquilo, Obrigado. eu faço assim. Pode ficar. Boa apresentação, Selma. Boa apresentação, Selma. Deixa eu ver, não sei se vocês vão conseguir, se eu vou conseguir fazer aqui certinho, porque quando eu fiz eu estava no Google, e agora estou no Edge, aí dá uma diferença aqui imensa. Deixa eu ver se deu certo, acho que deu certo. Ai, só um minutinho. Aqui. Ainda estão vendo a minha tela? Olá? É quando eu vejo vocês. Estamos vendo sim, Selma. Então tá ótimo, tá bom. Eu vou começar então. Você quer tentar passar antes de começar? Só para ver se... Boa. Deixa eu ver, deu? Ótimo, deu certinho. Tá bom, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Posso começar? Pode, fica à vontade. Então vamos lá. Boa apresentação. Obrigada. Então, boa tarde a todas, a todos. E o produto educacional Caminhos para a Leitura do Romance na Sala de Aula está vinculado à dissertação cuja defesa ocorreu em 17 de setembro de 2021, sexta-feira passada, intitulada A Leitura de Romances na Sala de Aula e sua contribuição para uma educação humanizadora e integral, proposta de formação de professores. Apresentada ao Prof. EPT, Campo Sertãozinho e FSP. Meu nome é Selma, a minha orientadora foi a professora doutora Maria Beatriz Gameiro Cordeiro e coorientadora a professora Juliana Piunti. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu fechei a outra tela.
Mudou para vocês? Mudou. Tá, obrigada. Então, a pesquisa se desenvolveu a partir das seguintes questões. Como professores concebem o ensino de literatura e leitura no ensino médio integrado? Que lugar ocupa o ensino da leitura de romances na sala de aula, na perspectiva de professores de língua portuguesa? Qual a relevância da leitura de romances na promoção de uma formação humanizadora e integral? Como um produto educacional baseado em atividades voltadas para uma formação humanizadora poderia subsidiar o docente no ensino da leitura do romance na sala de aula? O objetivo geral da pesquisa é oferecer um espaço para reflexão docente acerca da importância da inserção da leitura do romance na sala de aula, e como objetivos específicos, investigar como se inscrevem as aulas de literatura no ensino médio integrado, na concepção de docentes de língua portuguesa, aprofundar os estudos sobre a importância da leitura do romance para a formação humanizadora integral no ensino médio integrado, e investigar onde se insere o ensino da leitura de romances nas aulas de língua portuguesa, avaliando como o produto educacional pode colaborar para a inserção do romance na sala de aula. O referencial teórico está fundamentado em estudos de Marise Ramos, Ciavata, Saviani, Ronaldo Araújo, entre outros, e se inicia com um levantamento cronológico da legislação da EPT a partir da década de 1980, a fim de demonstrar quais foram os embates políticos e filosóficos centrais que originaram a concepção presente sobre a importância do ensino médio integrado e do papel da disciplina de língua portuguesa na perspectiva de uma formação humanizadora integral. Também nos debruçamos sobre os estudos referentes à leitura, literatura, ao letramento literário, empreendidos por Cosson, Antônio Cândido, Calvino, de modo a demonstrar a importância da leitura literária nas aulas de língua portuguesa, e apresentamos ainda a teoria do romance, sob o ponto de vista do dialogismo bakhtiniano, que nos permite compreender as vozes sociais que se apresentam nos romances e que possibilitam entendermos melhor a sociedade em que vivemos, reforçando que inserir o romance nas aulas de língua portuguesa no ensino médio integrado constitui uma atitude revolucionária, que corrobora para a formação integral e humanizadora e emancipatória do filho do trabalhador. Os procedimentos metodológicos foram organizados a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa, por meio de entrevista narrativa. Os dados foram coletados em 5 campos do IFSP. Nós entrevistamos 8 sujeitos, 8 professores de língua portuguesa do ensino médio integrado, por meio das plataformas Meet e Teams e do aplicativo WhatsApp, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2020, já em meio à pandemia. Optamos pela análise temática para estudarmos o contexto em que se inscrevem os temas durante a entrevista, de modo a inferir os sentidos das narrativas dos sujeitos. Os dados foram analisados assim, a partir de proposições mais gerais, até aquelas que se referem às leituras de romances na sala de aula. Então, 3 temas emergiram das entrevistas narrativas e nos auxiliaram na compreensão das escolhas docentes e dos saberes que fundamentam essas escolhas. Os relatos foram analisados à luz das reflexões teóricas que nós empreendemos durante a pesquisa, de modo que fortaleceram a construção depois, e a análise depois do produto educacional. O produto educacional, então, está vinculado aos objetivos da pesquisa e se trata de uma proposta de curso de formação de professores voltada à leitura e análise do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto. A justificativa principal, nós temos algumas outras, mas essa é a principal para a elaboração desse produto educacional, é que existe uma lacuna nos cursos de formação inicial de professores no que tange aos estudos e práticas voltados à leitura de romances. Então, o produto educacional ele vem para preencher esse espaço.
O objetivo geral do produto é facultar, né, o curso, facultar ao docente a compreensão da importância do ensino da leitura de romances para um projeto de educação humanizadora integral, e 2 objetivos específicos: instrumentalizar o professor no desenvolvimento de atividades centradas em um modelo didático pedagógico que vincula o dialogismo bakhtiniano ao letramento literário e propor a análise de romances relacionada a outras manifestações culturais. Encaminhamos, então, um projeto de curso de extensão à Pró-Reitoria de Extensão do IFSP, e após a aprovação sem restrições, nós iniciamos o curso de extensão totalmente à distância, assíncrono, intitulado Caminhos para Incluir a Leitura do Romance na Sala de Aula, vinculado ao IFSP, Campo Sertãozinho. O público foram professores de língua portuguesa, estudantes de pedagogia e de letras, e professores de qualquer outro componente curricular que estivessem interessados. Carga horária de 40 horas pela plataforma Moodle. O curso apresentou uma proposta metodológica estruturada em etapas de leitura, construída a partir de atividades culturais, né, a partir de elementos da concepção de letramento literário do Rio do Colson. O dialogismo foi discutido durante a análise dos juízos de valor presentes na obra, e nós optamos pela leitura do romance Clara dos Anjos por causa da atualidade da abordagem que ele faz, né, com temas a partir de racismo, gravidez na adolescência, desigualdade social, além de outras temáticas presentes que podem favorecer a imersão dos estudantes nas questões evidenciadas na narrativa. O curso de extensão foi dividido, estruturou-se em 9 momentos, iniciados, que nós iniciamos ali no dia 5 de abril, foi até o dia 5 de maio. No primeiro momento do curso, da formação, houve uma discussão teórica que estimulava um pensar sobre o significado da formação integral e o papel da leitura de romances na concepção de uma escola humanizadora integral, com base em um artigo da Maria Ciavata, e uma entrevista sobre a leitura de romances na sala de aula, que a professora Marisa Lajolo me concedeu no final do ano passado. No momento 2, os cursistas apresentaram relatos sobre a sua experiência com a leitura de romances na escola. No momento 3, eles foram inseridos na narrativa de Clara dos Anjos, com atividades que envolviam a canção Esmalha, do Emicida, e um vídeo da Lilia Schwartz sobre a biografia do Lima Barreto. No momento 4, nós iniciamos a leitura do romance, os capítulos 1 a 4, e a partir dela os cursistas participaram de atividades no Padlet e em fórum de discussão sobre as ruas e as casas onde a Clara dos Anjos morava. No momento 5, as atividades propostas partiram da leitura dos capítulos 5 a 8 do romance, com uma relação entre esse trecho e um quadro, O Violeiro, aqui do Almeida Júnior. No momento 6, a atividade consistia em apresentar em fórum de discussão a relação entre a etapa de leitura 3 com a canção Esmalha, do rapper Emicida, já discutida no momento 3 da formação. Então, depois da leitura, eles voltaram àquela discussão da canção que eles já haviam feito inicialmente. No momento 7, os participantes deveriam apresentar no fórum de discussão um trecho do romance em que se evidenciasse um juízo de valor presente na fala de algumas das personagens do narrador, né, caracterizando, então, uma discussão a partir do dialogismo de Bakhtin. No momento 8, houve um sarau, um Padlet, com a apresentação de uma mídia sobre como se sentiram com relação à leitura do romance Clara dos Anjos. E finalizando, revisitando o meu relato, a última atividade consistia, então, em uma reflexão acerca do primeiro relato apresentado pelos cursistas, em que cada um havia narrado a sua experiência com a leitura de romances no período escolar. Essa atividade serviu também como avaliação do produto educacional. Aqui eu trouxe 2 trechinhos da fala dos cursistas, né, que eles apresentaram como avaliação e como finalização do seu relato. Agora saberia outros meios de contextualizar um romance que me parece um pouco mais distante dos alunos, buscando o auxílio de outros textos, músicas, pinturas que trouxessem mais para perto, para um local de compreensão mais palatável da história.
A formação através do curso possibilitou a abertura dos meus olhos e me fez perceber várias possibilidades de se trabalhar verdadeiramente com romance em sala de aula. As formas de se trabalhar o gênero apresentadas pela professora funcionaram para mim como despertar de possibilidades. Por exemplo, aliar a leitura da obra com outros textos curtos, como a música, a poesia, etc., além da possibilidade de evocação de outras vozes para compor o trabalho com romance, como a noção da leitura dialógica, que permite uma série de oportunidades de se atingir os resultados esperados. E como resultado, nós elencamos alguns outros também na pesquisa, mas principalmente esses, né, que se referem ao produto, compreensão de que a leitura de romances promove uma formação humanizadora e também a possibilidade de trazer à discussão outros componentes curriculares por meio da interdisciplinaridade. Aqui é o produto educacional, como ele vai, a capinha, né, do produto educacional, conforme ele vai ser disponibilizado na EduCapes. O título é Ensinando a Ler Romances na Sala de Aula, Percursos. É uma proposta de curso de formação de professores que vai ser disponibilizada por meio de um e-book. E as considerações finais sobre o produto educacional, nós consideramos que a proposta do curso de formação de professores cumpre o papel de possibilitar ao educador driblar algumas das dificuldades que se apresentam, pois se propõe como uma estratégia que permite que o professor ofereça aos alunos o romance, né, aos alunos, promovendo discussões que perpassam não somente conhecimento linguístico, mas favorecem a compreensão do lugar do jovem na sociedade, por meio de atividades que não se atêm apenas às dificuldades apresentadas pelas personagens na história, né, mas promovendo no leitor um movimento para dentro de si mesmo. As atividades do curso fomentaram também no professor essa mesma visão de sociedade, de mundo, de si mesmo, e da importância das aulas de literatura com abordagem nas leituras literárias, né, na formação dos estudantes, e nos direitos que eles têm, né, fomentando uma formação integral e humanizadora também ao docente. E, fechando aqui, né, ler um romance é perguntar-se o tempo todo, mesmo nos momentos em que nos perdemos no livro, mais profundamente, até que ponto isto é fantasia e até que ponto é real. Aqui as referências. E obrigada. É isso. Nervoso. Você não viu, mas na hora que você falou da defesa, todo mundo contemplou, porque a hora que o Meet tem esse problema, a hora que a pessoa apresenta e todo mundo, não, legal. Só que eu falei, a Selma não deve estar vendo. Porque o Meet, quando você coloca a apresentação, a gente para de enxergar as pessoas. Todo mundo comemorou. Eu falei, gente, mas a Selma não está vendo que a gente ficou. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Não consigo fazer o coração. Obrigada. Foi assim, ó, como eu comentei, a ressaca ainda permanece. Beleza. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Então, e essa questão do apresentador não nos ver, né? Eu também não sabia como, porque passou minimamente o tempo, não tem problema nenhum, mas como é que eu faço também? Eu interrompo a pessoa, porque quando está no coisa, a gente levanta a plaquinha, né? E aqui faltam 2 minutos, aqui não dá, não sei. Marcelo, não vou te interromper, não. Não, mas é nesses processos todos de aula, né, de maneira virtual, tudo, eu tenho usado o PowerPoint mesmo, só que eu deixo apresentar ele pequenininho, né, então eu consigo ver o restante, ele tampa só um pedaço da tela, assim. Então foi um recurso que eu achei para conseguir continuar vendo o chat e os meus alunos, né. Marcelo, é uma dica que eu faço. Eu abro no computador e o celular. Muto o celular e o celular eu vejo. Sei. É que deixa eu só ver aqui no caso, tem apresentado lá no PowerPoint, né, tem lá a apresentação de slide, configurar apresentações de slide, tem apresentar por uma pessoa, janela. Então, ele fica só uma janelinha pequenininha, ele não ocupa a tela inteira. Ah, eu nem sabia disso. Eu aprendi isso também tendo que se virar dando aula, né? Enfim. E aí eu vi, é o recurso que eu uso, né? Então, eu vou levantar a plaquinha. Pode levantar que eu estarei bem. Então, tá bom. Sem problema, sem problema. E parabéns, Selma, pela apresentação e pela defesa do mestrado, né? Então, realmente, assim, nós já passamos por isso aqui, né? A gente sabe o quanto isso é engrandecedor, é gostoso, é prazeroso. Parabéns mesmo. É gostoso mesmo. Obrigada. Nós também já passamos, gente. Eu, Leiricia. É verdade. Nossa, pensa.
inteira. Nós já passamos por isso e sabemos. Isso como se fosse ontem. O doutorado eu defendi. Ano que vem vai fazer 10 anos, meu Deus do céu. Olha só. Abafa o caso. Até falar nisso, né, eu fico muito feliz que, enquanto aluno do primeira turma do Prof. PT de Sertãozinho e tudo mais, eu entrei esse ano no doutorado, né? Então, assim, a gente pode sim, né? A formação do Prof. PT é fantástica para nos levar ao doutorado, sim. Então, quem tem essa pretensão, siga o rumo que vai. Que legal. Todos, hein? Quero todos agora. Não, certeza. Que legal. Nossa, só notícia boa. Então, eu coloquei compartilhar uma guia, é isso, ou janela? Acho que janela. Então, acho que a ação foi pela guia, porque a janela, quer dizer, porque a guia é quando você vai colocar vídeo, alguma animação que você precisa do áudio. Então, deixa eu tentar uma janela. Tá, eu acho que vai ser janela mesmo. A gente usa o Teams, né, aqui em São Carlos, tudo, então gera essas confusões mesmo. Eu acho que vai. Ainda não. Ele está carregando, aquela bolinha girando, carregando. Vamos, amiguinho. Você, assim que... Ele apareceu que não está respondendo. Então, vou aguardar um pouquinho, senão eu cancelo e tento de novo. Eu andei dando uma melhorada no meu computador, fazia tempo que não acontecia isso, né? Mas... Quando a gente mais precisa, acontece. Vocês não viram hoje na palestra? Caiu minha internet, derruba a palestra inteira. Faz parte. Que maravilha. Ai. Nem para colocar o cancelar. Não sei se dá para mandar no chat, às vezes algum de nós tentar baixar e compartilhar, não sei. O duro, vocês estão me ouvindo, mas como ele não está respondendo, eu não consigo fazer nada na tela. Tá. Travou tudo aqui para mim. Você consegue abrir o e-mail aí? Que você manda no e-mail e a gente vai apresentando também, dá certo. E-mail consigo. Gente, que maravilha. Acho que é o computador, pode ser aí, ó. Caiu. Esse que é o computador dele, caiu. Ele caiu, ele deve entrar de novo, aí quem sabe funciona tudo. Desinicia o computador. Tem essas coisinhas também, computador, né, gente? A gente fica dependente, e aí... Mas você acha que a gente espera ou coloca alguém mais para apresentar? Porque ainda tem mais... De repente tem o Edgar, às vezes o Edgar pode apresentar, né? E aí, a hora que o Marcelo conseguir voltar, ele apresenta. Eu acho que não tem problema. Pode ser. Vamos lá, então? Tudo bem? Ok. Voltou, mas a gente não está te ouvindo. Pronto, caí completamente. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Agora acho que foi, né? Foi. Beleza, então vamos lá. Bom, então desculpa aí os inconvenientes, não foi culpa minha.
né? Bom, eu sou o Marcelo, né, eu sou professor de filosofia do Instituto Federal de São Carlos e fui aluno da primeira turma do Prof. EPT em Sertãozinho, então com muita alegria que estou aqui novamente apresentando uma parte da minha pesquisa. A minha orientadora foi a Juliana Piunti, então fiquei muito feliz de ver que foi sua co-orientadora, né, Selma, já que ela se desligou do programa como professora, mas legal ver que ela ainda está atuando, fiquei muito feliz por isso, né. Então vou apresentar aqui uma parte também do que foi a nossa pesquisa, né, do mestrado. Então, essa parte intitulada Histórias em Quadrinhos Ensino Médio Integrado, né? E meio a essa discussão toda, a gente procurou, né? Eu vou passar as primeiras partes que são mais informativas de maneira mais rápida para me apegar um pouco melhor nas questões que são mais, né, de discussões e assim por diante. Aí qualquer coisa a gente deixa o restante para a parte da discussão, tá? Então o objetivo que nessa parte da pesquisa foi proposta foi investigar o desenvolvimento de um projeto de ensino realizado nas aulas de filosofia do ensino médio integrado de um campus do IFSP, no caso o campus de São Carlos, no qual eu atuo, que utiliza histórias em quadrinhos como recurso didático em busca de formação crítica e integral pautada no referencial teórico que debate a politecnia, né? Então, acredito que se for me debruçar aqui sobre o conceito de politecnia, ocuparia uma boa parte da discussão, mas imagino que seja conhecido de todos vocês essa discussão. Então, nessa busca por utilizar histórias em quadrinhos, né, então, a partir do momento que o universo das histórias em quadrinhos são muito grandes, são muito amplas, optou-se por utilizar os quadrinhos do quadrinista Carlos Ruas, que ele tem uma página, um site chamado Um Sábado Qualquer, que ele contém suas tirinhas, suas reflexões, seus quadrinhos, e que são recheadas de discussões com conceitos da mitologia, não apenas grega, mas de outros povos, de outras culturas, traz uma série de reflexões utilizando o personagem Deus e o Luciraldo, que seria Lúcifer, trazendo questões sobre o bem e mal, sobre verdade e valores, né? E traz também alguns personagens filósofos, né? Como Nietzsche, Sócrates, ele brinca muito com essas discussões, então fica muito fácil utilizar esses quadrinhos nas aulas de filosofia. Enquanto etapas, né, se então iniciou pela parte de seleção das HQs para contextualizar e problematizar os temas filosóficos, então foi feito toda a análise de todos os quadrinhos que continham no site dele até o momento, né, então ali foi sendo feita essa seleção sobre quais quadrinhos poderiam ser utilizados para as aulas e depois uma nova seleção para quais quadrinhos seriam utilizados para compor o material, né, produzido, né, de maneira que os quadrinhos, né, foram utilizados nas aulas como forma de contextualização e nas atividades feitas pelos alunos como forma de problematizar as questões, né. Foi escolhida uma turma de primeiro ano do ensino médio integrado em informática para a internet e optou-se por um primeiro ano, por entender primeiramente que eles não conheciam de fato o que seria o Instituto Federal enquanto ensino médio integrado e não apenas o ensino médio regular, assim como por trabalhar com filosofia, pressupor-se que eles não tinham conhecimento, não conheciam muito bem filosofia por não ser uma disciplina obrigatória no ensino médio, no ensino fundamental, né? Então isso permitiria uma análise um pouco melhor. Então, os temas escolhidos para serem trabalhados com os alunos foram o que é filosofia e o nascimento da filosofia, e a partir disso houve a elaboração de aulas e atividades contendo as histórias em quadrinhos para fazer essa discussão toda, problematização e contextualização. Então, as aulas foram divididas inicialmente na primeira aula com a apresentação da disciplina, então coincidiu de ser o início do ano letivo, então ali eu me apresentava como professor, apresentava a minha disciplina, apresentava o cronograma das aulas, das discussões, e convidava esses alunos para fazer parte dessa pesquisa, né, inclusive nesse momento que foi entregue o termo de livre consentimento, já foi realizada uma coleta de dados a partir de um questionário inicial com os alunos, né, e a partir disso começamos os trabalhos. Já nessa primeira etapa de apresentação já foi utilizada uma série de histórias em quadrinhos do Carlos Ruas para ajudar a contextualizar toda a questão. Então, numa segunda aula, foi feita uma aula expositiva com o tema O que é filosofia, então recheada de histórias em quadrinhos para contextualizar, e ao final entregue uma atividade para os alunos com histórias em quadrinhos, problematizando as questões para eles realizarem como tarefa de casa de maneira individual. Na terceira aula foi realizada atividade em grupo,
Então, seriam as mesmas questões que eles realizaram individualmente, agora eles se juntariam em grupos para coletivizar essas discussões. Assim, permitiria confrontar aquela concepção do que eu, indivíduo, pensei e o que nós, o grupo, podemos construir juntos. A quarta aula foi aos moldes da aula 2, né? Aula expositiva, com o tema O Nascimento da Filosofia, novamente entregue atividade individual. A quinta aula, aos moldes da aula 3, atividade em grupo, para coletivizar as discussões com as mesmas questões que eles responderam individualmente. E a sexta aula, então, momento de avaliação. Avaliação e entrega do questionário final, né, do formulário final para coleta de dados. Então, a avaliação, como nas outras foram realizadas, nas atividades foram realizadas de maneira mais aberta, dissertativa, aqui optou-se por uma maneira mais tradicional por questões de múltipla escolha aos moldes de questões do Enem e vestibulares. Bem, as questões que estavam contidas nas atividades, para facilitar a coleta de dados e assim por diante, né, e a própria ordenação disso tudo, ela foi dividida em 3 formas. O que foi chamado de conceito filosófico, em que seriam questões que analisariam se eles se apropriaram dos conhecimentos e conceitos trabalhados em sala de aula. Uma outra categoria como reflexão integradora, em que procurava relacionar os conceitos discutidos em aulas com outras áreas do conhecimento, então expandir essa discussão para outras áreas além da filosofia. E uma terceira categoria como reflexão pessoal, que era utilizar a reflexão filosófica para repensar algo relacionado às suas próprias experiências de vida, né? Então, só como um exemplo rápido, aqui tinha um pedacinho da atividade. Então, eram 2 quadrinhos, 2 tiras, né, que discutiam a questão de como nos apropriamos da ciência da maneira que nos é conveniente somente, né? E aí vinham as questões. Então, com base nas ideias apresentadas nas HQs, explique o que diferencia o senso comum do conceito científico. Então, essa seria uma questão relacionada a conceito filosófico, que ela foi discutida em aula, trabalhada em aula, né? Então entraria nessa categoria. Já a B seria, né, que implicações elas trazem para o ato de filosofar e para a vida em sociedade. Então iria além daquilo que foi discutido em sala de aula, buscando fazer essa análise de um conhecimento da filosofia como um conhecimento integrador e problematizador de questões de uma maneira mais integral. Bom, enquanto resultados, né, as respostas individuais, aí não foi contada as respostas coletivas em grupo, as respostas individuais foram consideradas satisfatórias, de acordo com as categorias. Houve que 97,5% das questões relacionadas a conceitos filosóficos foram respondidas de maneira satisfatória. Mas quando se analisava as questões de reflexões integradoras, né, e essa porcentagem caía muito, para apenas 13,8%. Então, na hora que foi feita a discussão, a análise desses resultados, né, o que se permitiu discutir é que só é possível refletir sobre aquilo que se tem conhecimento. Então, como eu trabalhei alguns conteúdos na minha aula, eu consegui analisar e perceber a apropriação dos alunos em relação aos conhecimentos que eu já sabia que eles foi trabalhado com eles ali. Já quando se pensa nas questões de outras áreas, de outros conhecimentos, e que não foi trabalhado por mim, e não foi feito um trabalho em conjunto com outros professores para saber se eles também estavam trabalhando conceitos assim, então isso ficou frágil, ele não foi possível realizar esta análise. Então, a ideia de integrar áreas e conhecimentos necessita não de ações individuais, como eu, professor de filosofia, vou fazer uma discussão de caráter de formação integral, mas é necessário projetos e ações que são integradoras, em conjunto com outros professores, com outras áreas, aí sim você consegue construir a integração do conhecimento. Então, isso faz com que se traga um papel fundamental do professor. Então, o professor ou os professores, dialogando juntos, coletivamente, como projetos ou ações integradoras, permitem, sim, a construção de um conhecimento mais integral, tão fundamental para a nossa análise dentro da educação profissional e tecnológica. Então, alguns resultados ainda sobre o uso das histórias em quadrinhos como uma possibilidade de discussão crítica integral, apresentaram algumas questões interessantes, né?
Na coleta de dados, né, por formulários, no início da pesquisa e no fim, foi feita uma pergunta muito semelhante, que é com quais disciplinas você relaciona as histórias em quadrinhos. Então, do que eles conhecem de histórias em quadrinhos na sala de aula, eles associam com quais disciplinas. E depois de terminado, feito todo esse trabalho sobre histórias em quadrinhos, na filosofia e assim por diante, foi perguntado com quais disciplinas você relaciona os conteúdos e conhecimentos trabalhados com as histórias em quadrinhos. E aí que se tem umas percepções interessantes. Então, se no primeiro momento a disciplina de português ocupava quase que a totalidade, ocupava a maioria dessa questão, a relaciona com português, porque é onde tem mais quadrinhos nas apostilas ou nos livros didáticos, né? Então é lá que eu associo as histórias em quadrinhos. No segundo momento, o português cai para 7%. Né? Então já não associa somente a língua portuguesa. Né? Há um aumento nas questões, né, de história e sociologia, que história anteriormente tinha 17%, passa a ter 29%. Sociologia, que eles não tinham no ensino fundamental, passa a compor esse campo. E aí a análise que se faz é que consegue-se ter a percepção de que para compreender melhor as histórias em quadrinhos, há a necessidade de contextualizá-la dentro da história e da sociedade da qual elas foram construídas. Por isso que elas ganham uma projeção maior. E as categorias todas e humanas, que até então inexistiam na primeira colocação, elas aparecem com uma porcentagem interessante, o que já demonstra a possibilidade das histórias em quadrinhos na construção de um conhecimento mais crítico e integral. Num outro momento, né, se perguntou como as histórias em quadrinhos contribuíram para a sua formação, isso no início da pesquisa, e como os conteúdos e conhecimentos trabalhados com histórias em quadrinhos contribuíram para a sua formação no momento final dessa discussão. Então, se no momento inicial tinha-se ali, né, 80% para melhor compreensão da matéria, 5% para a formação do senso crítico, sendo essas as porcentagens positivas do uso das histórias em quadrinhos na formação, depois ela passa a compor quase que uma totalidade. Né? Se no primeiro momento 85% apontavam com um caráter positivo, depois ele aumenta para 97%. E quando se pega os motivos do porquê as histórias em quadrinhos ajudam, né, contribuem na formação, né, o que se vê é um aumento muito grande qualitativamente. Então, maior reflexão, olhar crítico, ser mais racional, melhor argumentação e assim por diante. O que demonstra não apenas um aumento quantitativo, mas também um aumento qualitativo na importância das histórias em quadrinhos na educação. Né? Então, sendo assim, né, como considerações finais, aqui tem a imagenzinha que foi a capa do produto educacional que está publicado, né, no Sucupira, né? Então, histórias em quadrinhos, ensino médio integrado, possibilidades para a formação politécnica na educação básica. Né? Então, as considerações finais nesse sentido. As histórias em quadrinhos contribuem, sim, para uma formação crítica integral, mas desde que se amplie a visão sobre elas e suas possibilidades na educação. Então, não é só usar histórias em quadrinhos que já vai se ter uma formação crítica integral. É primeiro necessário que se amplie o uso do porquê usar histórias em quadrinhos, as possibilidades das histórias em quadrinhos, o como é possível trabalhá-las e não somente utilizá-las. Né? Que exista a sistematização das histórias em quadrinhos com as aulas de maneira adequada, então há necessidade de que uma coisa dialogue com a outra, e que tenha o trabalho centrado e diretivo do professor, que é ali que se dá, nessa relação professor-aluno, que se dá essa construção do conhecimento. Se deixar o aluno por si só construir os conhecimentos, tendo o professor somente como um mediador, né, as coisas podem perder o rumo. Então, o professor, como sendo o que centra e direciona os conhecimentos, ajuda muito na construção desse conhecimento socializado. Então, não há formação integral se o conhecimento estiver fragmentado. Então, sendo necessárias ações pedagógicas integradoras. Né? Então, com isso, possibilitou não apenas rever a minha prática como professor do Instituto Federal, como possibilitar jogar questionamentos, né, em relação à prática dos próprios docentes nos institutos federais, nessa busca pela construção de programas ou ações realmente integradores. Né? Bom, seria isso. O restante a gente conversa nas discussões, se assim houver. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Ótimo, Marcelo, parabéns.
pela apresentação. Quantos minutos foram que eu perdi o Foram rumo? 14 minutos, mas eu já estava chegando perto do final. Eu não sei se eu sou boa para controlar o tempo, é porque eu fico meio com receio de interromper a pessoa, ela perdeu o fio da meada. Eu dei uma corrida, mas eu perdi totalmente o rumo. Esse negócio, o relógio está pertinho na minha frente, mas na hora de começar a falar, eu esqueci completamente. Tranquilo. Obrigado. Tudo ótimo, tranquilo. Qual é o próximo trabalho agora? É o uso da música? Sou eu. Ah, legal. Então, boa tarde, deixa eu iniciar aqui a apresentação. Só um minuto. Bom, já vou me apresentando. Eu sou Edgar, eu também sou aluno egresso da primeira turma do IF Sertãozinho, né, do Prof. EPT. E é meu primeiro congresso, estou muito feliz aí de estar apresentando o trabalho para vocês. Todo mundo vendo tela? Sim, tá aparecendo. Melhorou? Ótimo. Ok. Bom, então eu fiz aqui, organizei um resumo do trabalho, né, para fazer uma melhor contextualização da oficina que foi apresentada. Inicio com um levantamento bibliográfico que trata da relação entre música e trabalho, que é uma relação ancestral, né? Que a música, durante todo o processo de evolução do trabalho, ela cumpria várias funções motivacionais, educacionais, né? Ela era marca de uma coletividade, de prazer. A gente tem como prova os arquétipos sonoros que a música erudita ela adotou, como, por exemplo, as madeiras, para se referir a ambientes bucólicos, onde os trabalhadores utilizavam flautas de madeira, e já os metais para se referir à caça, à guerra. Então, a gente tem toda uma simbologia, né, ligada à música, com referências ao trabalho. Então, o objetivo principal era um resgate dessa relação, dessa ancestralidade, né, dessa relação da música com o trabalho aplicada na educação, diretamente na educação profissional. É interessante a gente falar sobre o quanto o trabalhador foi calado, né, nesse processo, que com o surgimento das cidades foi escolhido, foi eleito um tipo de música a ser consumida pelas pessoas dentro das salas de concerto, e a música do trabalhador e o som do trabalhador, o martelo do ferreiro, eles eram intensamente combatidos, né, os pregões dos vendedores, por meio de decretos, até que surgiu a Revolução Industrial, e o som dos motores e dos automóveis simplesmente calou naturalmente a voz do trabalhador, embora essa relação ainda exista de uma maneira menos evidente. Então, no contexto, a gente tem também as juventudes, são muitas juventudes, embora haja uma tentativa da sociedade de normatizar e homogeneizar essas juventudes, elas necessitam do consumo de certos produtos e símbolos para vivenciar essas juventudes, né? E esse patrocínio muitas vezes é feito por eles mesmos, pelos próprios jovens, promovendo aí um ingresso prematuro no mundo do trabalho, né? O que causa o abandono da escola, o abandono do sentido da escola, exclusão, culpa, e, enfim, o processo musical dentro da formação escolar, ela também pode contribuir com esse resgate, né? De uma maneira bem significativa.
falando diretamente da oficina que foi realizada, foi utilizada a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né, enquanto metodologia. Então, foi detectado alguns temas, né, no caso 2 temas específicos, que são o ingresso no mundo profissional, né, escolha da profissão, e a precarização, e a partir daí começou-se a elaboração da oficina. Né? A oficina foi realizada no ensino médio integrado, numa sala do ensino médio integrado em Química, aí no Instituto Federal de Sertãozinho. Optou-se pela oficina pelo contexto, né, mais democrático, mais coletivo, humano, respeito aos saberes dos indivíduos, né, uma relação mais horizontal. Dentro da pesquisa apareceram mais produtos educacionais, além da oficina, que são canções, que infelizmente eu não consegui canções que tratassem dos temas que eu estava trabalhando de maneira da maneira que eu queria, então eu mesmo compus as canções, gravei e apresentei para os alunos na oficina. Né? São esses os temas: ingresso no mundo do trabalho e precarização. E eu identifiquei também, fazendo uma pesquisa em repositórios de produtos educacionais, que não havia produtos dessa natureza. Eu fiquei bastante feliz e empolgado para desenvolver esse trabalho. Né? A oficina ocorreu em 2 momentos, né? Cada um com um tema diferente. No primeiro, a gente apresentou o curta A Like, que fala de uma rotina maçante de um estudante, né? Foi bem emocionante, os alunos gostaram bastante. Depois eu apresentei uma outra canção, né? Depois da gente fazer a análise do vídeo, apresentei a canção para eles e fizemos uma atividade de apreciação. O mesmo ocorreu também com o Abapuru e também com uma outra canção. Então, nós utilizamos produtos artísticos de diferentes natureza, mas tratando do mesmo tema. Essas são as fotos da oficina, né? Essa primeira foto já é um momento da roda de conversa, foi bastante legal, bem interativo, né? A gente filmou para recolher assim, algumas opiniões e manifestações e pontos principais que os alunos levantaram. Né? Aqui já dá para ver toda a turma, né? Uma foto mais... mostra todos os alunos mesmo, né? Todo o contexto. Eu não estou conseguindo passar. Bom, desculpa, travou aqui. Eu vou tentar retornar no... no slide enquanto eu continuo falando. Colocamos depois de colher essas impressões dos alunos, né, por vídeo, nós colocamos alguns questionários para eles responderem, e as respostas do questionário foram bastante significativas para nós, porque demonstrou a pertinência, né, do uso da música para informação e para formação, não apenas para distração, né? E isso é uma mudança de paradigma muito interessante, tanto dentro quanto fora do ambiente de educação formal, e também que os alunos entenderam e concordaram, né, em sua maioria,
em que há uma relação entre música e trabalho, né? E esse foi um resgate que a gente fez e que eles conseguiram interiorizar bastante, né? Alguns comentários dos alunos que eu achei interessante trazer aqui para vocês, que uma rotina maçante, ela vai matando aos poucos a pessoa, que sobre a influência da família nas escolhas profissionais, que foram questões que a gente propôs, né, que eu propus, que a aluna disse com muito pesar que ela vai ter que fazer medicina, ela vai ser obrigada a fazer medicina, sobre a vida do trabalhador no Brasil, né, com a precarização, acabou de melhorar com a reforma da Previdência, a aluna foi bastante sarcástica, irônica, e sobre trabalhar em algo chato e entediante não seria uma vida, então isso mostra a importância de uma boa escolha profissional. Sobre as conclusões, a atividade promove a integração curricular, a humanização, conscientização, relação crítica e consciente com escuta musical, novas possibilidades de interpretação da realidade social, catarse e participação na transformação social. Bibliografia, e muito obrigado, perdão aí pelo slide ter engasgado. Tá ótimo, Edgar, parabéns, valeu. Obrigado. Muito bom, muito obrigada. Agora é análise de fake news, isso? Não, eram esses, porque a Luana não está presente. Não foram todos apresentados. Agora a gente passaria realmente para o debate, né? Acho que se vocês duas quiserem fazer as colocações, depois a gente faz algumas... Listei aqui algumas perguntas. Então, na verdade, eu acho que eu vou ficar mais quietinha, né? Eu falaria, acho que só do seu, para a gente não... Enfim, mas na verdade, só elogiar mesmo, acho que todos os trabalhos, a gente falou isso na abertura, a grandiosidade do programa, que a gente vê essas diferenças. Às vezes a gente vê assim, né, a questão do fake news, a minha estudante agora está trabalhando cyberbullying, né, estudando, investigando, quanto que é importante, ao mesmo tempo que é algo que a tecnologia tem crescido, as coisas boas também trazendo coisas ruins. E a gente conseguir, num curso de mestrado, identificar e ajudar a combater, né, dentro do ensino médio integrado, pensando aí nessa questão do que a gente pode ajudar, né, na formação humana integral, dessas coisas que a gente tem aí de um modo geral, né? E falou da escola história em quadrinhos, eu sempre amei história em quadrinhos. E meu aluno falou sobre RPG, né? Quando foi falar, a gente fala da questão das orientações, eu sou da área de informática, eu sou pedagoga, corri atrás da Lerice, porque ele era de história, né, Lerice? Para me ajudar na orientação. Então, essa questão dessa possibilidade, dessa diversidade, trabalhar com RPG. RPG, para mim, era correção postural. De repente, eu descobri que é um jogo super interessante, que dá para trabalhar, e não é algo novo. Se a gente falar em metodologia ativa, em gamificação, que são palavras novas, que já vem sendo utilizada há quantos anos atrás. Eu trabalhava com jogo com os meus alunos. No ano 2000, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula de matemática, eu levava no papel, imprimia as frações, eu levava a resposta, fazia um joguinho de memória, de completar, e tipo, hoje vira gamificação. Então, assim, já há quantos anos a gente já adota, e hoje a nomenclatura muda, às vezes as formas de falar, e a gente vê o quão grandioso que são esses eventos aí, né, Riama, que a gente estava falando mais cedo aí na abertura, quanto que é importante a gente ter esses momentos, esses espaços aí para discussão, para a gente falar, perguntar, tirar dúvida do que realmente é o projeto, ou o que pode fazer diferente, ou aplicar, ver na possibilidade da gente aplicar e às vezes aperfeiçoar algumas coisas. A gente estava estudando isso, pensando isso nas possibilidades para a turma de engenharia aqui, que eu também dou aula dessa disciplina. Ao invés do outro querer reinventar tudo, pega uma coisa que já foi feita, faz uma adaptação para melhorar, para que a pesquisa não se acabe ali e pronto, eu tenho que começar outra pesquisa do nada.
Por que não que a gente não pode aperfeiçoar uma coisa que já deu certo, ou fazer uma aplicação em outras esferas, sabe? Pegar na questão do IF, deu certo no IF, vamos tentar aqui, mas uma outra pegada, sabe? Alguma coisa que a gente possa fazer essas adaptações. Mas muito atual, sempre aí, eu acho que a questão da fake news, já existiam os fake news há quantos anos atrás, né? E agora, essa questão da nomenclatura que eu falei aí, né? Muda-se os nomes, mas às vezes continua o que acontecia, né? E trabalhar com música, né, gente? Música é sempre agradável de se ouvir. Quando eu fui fazer um dos meus concursos, eu tinha que gravar, eu gosto de música, então fui trabalhando com música, peguei fazer as paródias das músicas com as referências bibliográficas dos autores, de ano, então você vai tentando fazer essas adaptações aí, do que é possível. E falar em romance, né, romance, a vida é um romance, quem que não gosta de romance? Então, assim, tudo muito atual, tudo muito bacana e gostoso de assistir, dá vontade. A Clarice falou, como é que você vai parar se você quer ver o resultado, se você vê que... E a pessoa que está falando, está vendendo, né? Quer falar que foi bom, quanto que foi bom. E se ela que se envolveu nesses 2 anos aí, e vocês que estavam, né, na primeira turma, que não vivenciaram a pandemia, que tiveram uma oportunidade de ter um contato mais direto com os alunos, então foi uma maneira que... E aí, Selma, aí, tiveram que ter uma adaptação, mas eu acho que tudo muito válido. Eu vou ficar quietinha. Ótimo, eu concordo com as observações todas da Lorena, né? Foi muito interessante, muito enriquecedor mesmo. Eu posso fazer algumas perguntas para a gente tentar. E aí então, eu fiquei pensando na apresentação da Riama, né, do trabalho da sua orientanda, e eu fiquei pensando 2 coisas, fiquei com dúvida. Vocês falaram que vocês apresentaram um panfleto, e esse panfleto, ele era físico ou ele era... Porque é realmente muito desafiador, né, essa questão. Achei interessantíssimo trazer esse debate para o EJA, né, e não é apenas aproximar do mundo virtual, mas fazer uma aproximação crítica do mundo virtual, mas é muito desafiador, né, porque... e aí eu fiquei pensando, como que é isso, e queria entender se esse panfleto foi um panfleto físico ou não. E também fiquei pensando por que o Google acadêmico, né? Até você falou em um momento, você falou assim, é um pouco distante da realidade deles. Eu fiquei pensando, será que é para justamente fazer uma contrapartida em relação às fake news? Será que teria algo mais próximo? Aí eu fiquei com essas 2 dúvidas assim na apresentação, mas achei super pertinente e inspirador, né? Porque realmente são questões que a gente lida não só no EJA, mas no EJA essa questão, né, do mundo virtual e de como a gente se insere nisso. Aí eu fiquei com essas dúvidas. Bom, em relação ao material, né? Então a gente foi testando no fundo, né? Essa foi a última, né? Então a primeira foi uma apostila que a gente, como era no laboratório de informática, a gente divulgou de forma virtual. Então era um arquivo, né? A gente instalou antes em todos os computadores para eles abrirem. E a gente viu que não funcionou muito bem. Por quê? Porque a gente tem alunos do EJA que tem uma dificuldade muito grande com o computador, né? Então, abrir a apostila no computador e ter que navegar no computador era uma coisa que aí acabava impedindo o processo, né? Então, a gente viu que precisava de algo físico para eles, né? Até chegar, né, nesse momento, não descartar, então não serve o virtual, não, mas precisava de um trabalho com eles até chegar nesse momento. E aí, por isso que foi uma opção por panfleto, porque aí era uma forma mais direta, e também a gente, né, essa coisa de algo muito longo, né, a primeira apostila que era sobre a parte da plataforma acadêmica era maior, tá? E aí a gente percebeu que eles tinham dificuldade para localizar a informação, né, todo um trabalho, né, então o panfleto surgiu dessa ideia de deixar as informações de forma mais direta, né, e física, porque aí eles estavam com o papel na mão e conseguiam seguir
a navegação a partir da orientação, né, da professora, né, que era, no caso, a estudante do mestrado, ia guiando, né, fazendo a discussão junto com eles, e eles com papel conseguiam acompanhar melhor. Então, foi físico mesmo, a gente viu que precisava para eles essa coisa mais na mão. E mesmo a apostila do Google Acadêmico, a gente a gente optou pela apostila impressa, né? Por causa dessa dificuldade, não foi para todos os alunos da turma, e a gente fez em duplas, né, atividade, mas a gente entregou também impresso por causa de perceber que eles precisavam de um treinamento para conseguir lidar com várias janelas e tal, né? Então, a questão mais direta e física era muito positiva, e aí a gente, né, só assim, fazendo um parênteses, né, imagina isso na pandemia, o que não foi o EJA, né? Então, né, a gente teve casos, não era eu que estava dando aula de física no EJA, mas no primeiro ano tinha um aluno, né? Porque é isso, quer dizer, o aluno não consegue em duas janelas ali com o professor orientando, como que ele vai conseguir navegar num ambiente virtual. Mas, enfim, então, a gente sentiu essa necessidade precisa fazer a transição deles mesmo para o uso das tecnologias. E em relação ao Google Acadêmico, né, a gente teve bastante discussão em relação ao que usar, né, era realmente a ideia de dar o contraponto, né, que eles entendessem o que é a pesquisa científica. Né? Então, assim, você tem lá informação de WhatsApp, mesmo, né, o site que é bonitinho, né, e tal, mas também é uma fonte, né, não segura de informação, né? E, por outro lado, você tem o contraponto, que é o mundo da ciência, onde você tem a informação que é publicada em periódico, que tem uma revisão por pares, que tem uma informação... Realmente foi essa ideia de estabelecer o contraponto, né? É uma compreensão, e aí que eu tenho, né? E aí a Andresa compartilhava, né, dessa minha ideia. Eu acho que, assim, não é porque é um EJA que a gente tem que tratar diferente, né? Às vezes a gente precisa de um cuidado mais para fazer a ponte de onde eles estão até onde eles têm que chegar, mas eles têm que chegar no mesmo lugar, né? No meu ponto de vista, incluir, oferecer a educação para esse público é isso, é fazê-los chegar onde, né, todos têm. E foi muito interessante, porque apesar deles terem tido a dificuldade, uma porcentagem ter errado, eles acharam fantástico essa atividade do Google Acadêmico. O EJA tem uma coisa de se sentir, né, menos importante, que as coisas não são feitas para eles. E aí o fato de estar navegando no Google Acadêmico trazia um efeito, né, em termos de autoestima mesmo, né, que eles acharam demais. Então, o que a gente... O que a gente tira disso é que, assim, é importante inserir, mas aí vai precisar quer dizer, uma aula só sobre isso não é suficiente, porque é uma realidade mais distante, então precisa ser trabalhado com mais tempo, com mais calma, mas a gente não considerou que não foi adequado, só precisava ser mais trabalhado por causa dessa distância para a realidade deles. Mas, inclusive, todas as atividades, as falas dos alunos nos grupos de WhatsApp, foi, assim, muito satisfatório. Eles estavam achando o máximo ter uma atividade voltada para eles, né? Assim, a pesquisa ser uma pesquisa para eles, para o EJA. Então, assim, foi muito... E com temas que era isso, de tecnologia. A gente fez visita a sites da mecânica, conhecer as empresas. Nossa, eles acharam, né, assim, muito, muito interessante e ficaram contentes daquilo que está sendo produzido para eles, né? Então, acho que foi o contraponto, e a descoberta não é que não foi legal, é que precisa trabalhar melhor. Ótimo, legal. Não, achei muito boa a ideia. Assim, fiquei pensando justamente isso, que às vezes assim, é distante, mas também é desafiador, é instigante, né? Desperta curiosidade, né? Essa questão, nossa, também posso mexer nisso, enfim, né? Várias perspectivas. Muito legal. Eu tenho mais dúvidas, vou seguir perguntando. Para a Selma, achei muito legal, Selma, essa questão
Você falou assim em alguns momentos, né? Ensinar a leitura, porque às vezes a gente pensa assim a leitura como algo naturalizado, né? E não é. E então quando você traz essa expressão, essa perspectiva, depois em algum outro momento você usou uma expressão letramento literário, não sei se era letramento literário, achei super interessante. E fiquei muito, assim, você falou no final, né, da questão da interdisciplinariedade, mas, por exemplo, essa escolha do romance e do próprio Lima Barreto, isso já seria, né, se trabalhar isso com professor de história, professora de história, porque só a vida do Lima Barreto já nos ensina muito sobre a história do Brasil, né, sobre o que são, né, o que era o mundo letrado, né, e as possibilidades de participação, não só dele, mas de vários outros autores e autoras negras, né, então é muito emblemática essa figura do Lima Barreto, e eu achei maravilhosa a escolha do romance para discutir essas questões, né, racismo, a intersecção com outros materiais também, né, trazer o Emicida, trazer o quadro, eu achei fantástico. E aí fiquei pensando isso, né, essa ideia da interdisciplinaridade, eu sei que também é bastante desafiador, né, então já talvez a interdisciplinaridade talvez já seja uma outra pesquisa, talvez já fique para o doutorado, porque tem muita coisa, né, não dá para ver, mas eu acho que é algo que enriqueceria muito, né, assim, né, porque realmente ensinar a leitura nessa perspectiva que você falou e agregar isso, né, essa intersecção, né, trabalhar conteúdos de diferentes disciplinas, eu fiquei pensando que seria muito interessante. E uma coisa que eu perdi é que você mostrou, né, quando você ministrou o curso de extensão, os professores, você falou que você falou do público, mas eu me perdi. Os professores participaram? Porque eu fiquei pensando que às vezes os professores, se eles não ficaram reticentes, assim, né? Como, nossa, vão vir me ensinar? E, na verdade, a questão a gente sempre tem coisas para aprender, né? Então, se a gente, então, eu fiquei pensando isso, mas eu fiquei pensando nessas duas questões, né? Quando que surgiu essa questão da interdisciplinaridade que você comentou, e se houve a participação dos professores, que foi algo que você apresentou, mas que eu perdi na apresentação. Olha, obrigada pelas perguntas, que foram ótimas. Essa da interdisciplinaridade, adorei aqui, porque é um ponto que surgiu, não sei se vocês estão ouvindo bem, que eu tive que colocar o foninho, que aqui a área externa começou um barulho insuportável. Então, mas assim, com relação à interdisciplinaridade, ela aparece realmente só no finalzinho, na análise do que foi a formação. E quem trouxe, né, foram justamente os professores. É lógico, claro, quando eu fui preparando, elaborando a atividade, eu estava percebendo. Então, quando eu trouxe o quadro, era arte, né? Quando nós trabalhamos com as casas onde a família de Clara dos Anjos morava, no Rio de Janeiro, então, era toda aquela questão da geografia, né? As casas, as favelas, como elas foram sendo construídas, como elas foram surgindo no Rio de Janeiro. E, então, traz geografia. A história, né, a história de Lima Barreto, que ela está, né, como você falou, ela está atrelada ali ao início do século XX, tudo aquilo que acontecia no Brasil, a população pobre, né, a população marginalizada, né, como ela foi sendo marginalizada no início do século XX, no Rio, naquela localização do Rio de Janeiro, e como nós poderíamos trazer história também. Mas eu não queria trazer a palavra, levar a palavra interdisciplinaridade para não dar a entender assim, olha, essa atividade é interdisciplinar, chame o professor de história, chame o professor de geografia. Eu queria deixar que eles percebessem isso ao longo dos momentos, né, e que eles fossem trazendo
essa questão da integração, né? Então, quando nós falamos de ensino médio integrado, no sentido da integração, no sentido da completude, mas também no sentido de trabalhar essas disciplinas juntas. E eles trouxeram, e aí está casada agora a sua segunda pergunta, que foi a participação deles. Eu já tinha trabalhado como formadora de professores, e uma coisa que eu percebi, né, ao longo do tempo, é que quando você precisa levar as coisas de uma maneira, assim, bem leve, né, dizer como quem não está dizendo, explicar como quem não está explicando, né? E eu entendo isso até como, eu também como professora, né? Você vai para uma formação, você leva o seu conhecimento, você leva aquilo que você já leu, que você já sabe sobre o tema. Então é muito ruim, às vezes, numa formação, quando alguém chega e vai te dizer, te dar conceitos, mostrar o que é, e você pensa assim, nossa, mas não me perguntou se eu sei, né, o que eu sei sobre isso, eu tenho uma contribuição. Então, o que eu sempre fazia nos momentos? Quando eu levei o texto da Ciavata, que foi o primeiro texto que nós trabalhamos para reflexão, então, a pergunta não havia questões sobre o texto, mas sim o que você entendeu sobre esse texto, que você pode relacionar com a entrevista da Marisa Lajolo, quando ela fala sobre a leitura do romance. Daí as pessoas começaram a falar muita coisa, a contribuição, a cada momento daqueles foram contribuições tão maravilhosas que a gente até brincava depois, né, quando a Juliana e a Bia, as minhas orientadoras, quando elas leram, assim, o fórum, elas falaram, nossa, mas tem muita coisa, porque as discussões ficaram muito bacanas, porque eles perceberam que eles tinham como se posicionar, né, sem que houvesse, assim, eu não perguntei em momento nenhum sobre, olha, você acha que isso é dessa maneira? Você acha que é daquela maneira? Eles ficaram muito à vontade para falar, né, e um dos momentos, quando eu abri, e foi interessante até essa pergunta que você fez, porque eu pensei que no fórum de discussão, a partir do terceiro momento, quarto momento, iria se esfriar a discussão, porque você começa, né, naquele gás, então todo mundo, primeiro momento, segundo momento, a partir da terceira semana eu pensei assim, agora vai começar. Não, eles continuaram, disseram que estava muito bacana porque eles não tinham feito ainda uma atividade, por exemplo, porque a atividade que foi proposta era a atividade que eles poderiam aplicar junto aos seus alunos, mas eu não disse para eles que era para fazer. Eu falei assim, nós vamos fazer essa atividade, e em alguns momentos eu até falava, é possível que, caso você queira, você aplique. Mas nós estávamos fazendo todo o processo como se fosse realmente para uma formação para o professor, para que ele estivesse emergindo mesmo, né, na leitura, no romance, mas a intenção seria que ele percebesse que dá para fazer aquela mesma atividade com os seus estudantes. E ao longo das leituras, eles falavam assim, e eu não tinha chegado lá no final, quando eu ia perguntar, o que você achou para trabalhar dessa maneira com seus alunos? Eu deixei lá para o final, mas lá no meio da formação, eles já começaram a colocar assim, nossa, como isso é possível se fazer com os alunos, vai dar para fazer, né? Eu imaginei no início que trabalhar com romance seria impossível, porque você tem um texto extenso, né? Então, para o professor de português, nós trabalharmos poema, conto, crônica, isso é uma realidade. Agora, trabalhar romance é um negócio muito complicado, né? Então, nós sabemos a necessidade, a importância, mas é muito difícil. E aí eu mostrei para eles que dá para fazer isso na sala de aula, ler junto com os alunos, porque foi feito isso na formação, né? E eles falaram, olha, é muito legal, porque você não vai perguntar do livro lá no final. Durante a leitura, nós já estamos conversando sobre a leitura. Nossa, que legal! E dá para trazer atividades utilizando o Padlet, né, que é uma plataforma muito bacana, interativa, e que os alunos iriam adorar, e eles gostaram muito, eles postaram música, postaram vídeos, e discutiram, então a participação deles foi bem bacana, e eles perceberam a necessidade e como seria bacana você trazer essa questão da interdisciplinaridade também, né? No produto, Lerice, eu coloquei lá como sugestão, mas aí no produto mesmo, como vai ser colocado lá na Educapes, ele
ele tem uma parte em que com link, né, que vai para uma fala de um professor que até deu aula no FSP de Sertãozinho, acho que a Riama conhece, mas eu não lembro agora o nome dele, Rafael, eu acho que é, de geografia. E ele fez Rafael ou Gabriel? Ele fez um videozinho com todo respeito. Ele fez um vídeo maravilhoso falando sobre essa questão da geografia, né, das casas, como elas foram se construindo, os bairros e tal. E ele fez esse vídeo, eu coloquei como link para as pessoas poderem olhar e tal. Então, mas foi uma coisa que surgiu, né, não era o objetivo, porque já era bastante conteúdo, já tinha bastante coisa, né, no próprio trabalho, mas quando surgiu de uma maneira muito bacana, porque fica claro que o romance, ele traz, né, ele é um gênero que ele agrega os conhecimentos todos, não apenas os outros gêneros, como carta, conto, crônica, tal, mas ele agrega também outros conhecimentos, né, de outras áreas, e isso ajuda muito, né, na compreensão, não só, na compreensão de mundo, porque a gente quer, é isso que nós queremos, né, quando pensamos na interdisciplinaridade, e o trabalho com romance possibilita muito isso. Isso. Não sei se eu respondi, eu só falei demais. Não, foi ótimo, eu achei que é muito interessante porque não fica aquela coisa, leitura obrigatória, né, e aí acaba com o romance, e essa proposta de imersão que você fez para os professores, na expectativa deles replicarem, é muito interessante, né, muito legal, foi bem bacana, foi muito gostoso. Eu queria aproveitar, perguntar para a Selma também, acho que dá para ir indo, né, não sei, tem a ver com isso que ela colocou, que já foi perguntado, a dúvida assim, aí eu vou, é uma dúvida meio que como coordenadora do ProFPT, buscando parcerias, enfim, né, pelo que eu entendi, esse módulo que vocês fizeram como extensão, ele teve alguns encontros síncronos, né? Não. Foi tudo assíncrono, né? Tudo. É justamente isso, porque assim, a gente tem buscado, estamos encaminhando parcerias com prefeituras, né, secretarias de educação e com diretorias de ensino, né, estaduais, e justamente no sentido da aplicação dos produtos, né, então a gente tem selecionado produtos, aliás, o Marcelo, a próxima, quando entrar nas perguntas dele, já tem uma proposta da aplicação do produto dele. Mas, e aí eu pensei, nossa, esse produto é fantástico, né? Porque a gente teve um diálogo com a prefeitura de Birigui, e eu sou física, né? E aí eles têm ensino fundamental 1, né? Uhum. E aí a professora de física falando com o ensino fundamental 1. Aí eu pus até a professora Rosana para intermediar esse diálogo, porque é mais próximo, né? E foi com o pessoal da Letras, né? E eles estavam falando da questão da leitura. Então, falei, poxa, às vezes uma formação para um Fundamental 2, para um ensino médio da rede estadual, vocês já têm uma proposta pronta, né? Então, aí era mais nesse sentido de saber se ele era assíncrono, porque fica mais fácil se ele for assíncrono, né? Uhum. E aí a outra é se você teria interesse, se a gente buscar essas parcerias, se você teria interesse em participar desse processo. Nossa, eu iria adorar. Adoro. E assim, com escola pública, é uma delícia, né? Porque o que a gente sente, e fez parte, né, das nossas discussões, até em algumas aulas, as iniciais, né, aulas que nós tivemos com você, que foram presenciais, nós tínhamos essa discussão que isso chega ao filho da, vamos usar, elite, né, mas ao filho do trabalhador, né, a escola pública, principalmente aquela escola pública de periferia, essas leituras não chegam por causa de várias questões, né, então eu gostaria muito, e um dos pontos até, fazendo uma relação, é que o livro, eu trabalhei com esses livros, com um livro clássico da literatura, pela questão do clássico mesmo, mas não precisaria ter sido nada do século XX, poderia ter sido alguma coisa que foi publicada mês passado, não deixaria de ser clássico por causa disso, mas assim, eu trabalhei com PDF
Então, são livros que estão no domínio público e que, então, aquela ideia do não temos dinheiro para comprar livro, a escola não tem dinheiro para distribuir um livro para cada aluno, nós podemos trabalhar com PDF. É claro que o gostoso, né? Gostoso aqui, cadê ele? Gostoso é pegar o livrinho na mão, é uma delícia, sentir o cheiro, né? Folhear. Mas nós estamos falando de leitura, né? De acesso à leitura. Então, trabalhar com uma escola pública, eu estou dentro, não falei nem com os meus orientadores, mas, nossa, eu gostaria muito. Pode contar comigo. Legal. A Bia já está na Prefeitura de Ribeirão, tenho certeza que ela vai topar também. A Ju, eu não falei, mas duvido que também não topa, então... Ai, que delícia! Nossa, eu fiquei muito contente, já fiquei feliz hoje, já estava. Obrigada. Eu posso continuar nas perguntinhas? Tem várias perguntas. Marcelo, achei muito interessante, né, essa questão de trazer a HQ, e não é de uma forma um pouco mais sistemática, eu diria, né, porque não é só para enfeitar, ou para deixar bonito, ou para deixar engraçado, ou para tratar de uma forma pontual, né, é justamente fazer uma reflexão mais cuidadosa, né, afinal de contas. E aí aquela... Você é da filosofia, Marcelo? Eu tenho formação em Ciências Sociais e Filosofia, né? Eu sou professor de Filosofia no campus aqui em São Carlos. Então, porque eu achei interessante que, ao mesmo tempo que trouxe, né, essas discussões conceituais, trouxe, assim, as porcentagens e tantos por cento foi até aqui, tantos por cento foi... Eu achei, nossa... né, essa questão para mim, que sou da humanas, eu falei, gente, e até é um filósofo que faz, é muito bom. E aí eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo que eu achei super legal, eu fiquei pensando que é a questão super desafiadora que se apresenta, né, que são as ações pedagógicas integradoras, que talvez seja a nossa grande questão de fundo do Prof. EPT e a nossa busca constante, né? Não sei como vocês veem isso, mas eu fico pensando, porque esse ideal de uma educação integral é algo que a gente sempre está buscando, porque de fato, né, ainda é uma construção, né? Não é algo... E eu não sei em que medida a gente vai conseguindo alcançar isso. Então, pensando porque isso está lá nas suas considerações finais, né? Como algo que, se eu entendi bem, esse trabalho, né, com as HQs funciona cada vez mais, cada vez melhor, na medida em que se faça uma ação coletiva, né? Uma ação integradora. Aí eu ia perguntar... Aí eu pensei isso e pensei no que você falou, que você começou o doutorado. O seu doutorado tem a ver com alguma questão que você trabalhou aqui? E essas questões que você pontuou, você chegou a propor algo, né? Então, assim, você identificou dessa questão das ações integradoras, mas você chegou a propor algo nesse sentido? Então, eu fiquei com essas duas perguntas. Bom, vamos lá, né? É interessante que, como eu disse, foi uma parte da pesquisa, isso, porque a minha pesquisa foi dividida em duas partes por problemas ao longo da pesquisa, justamente nessa questão de buscar integrar com outras áreas do conhecimento. Então, a proposta inicial, né, era um projeto integrador na robótica educacional, que aí esse era um projeto que era desenvolvido por professores da área técnica de informática, com professores da área técnica da indústria, e aí eu entraria no meio disso como do núcleo comum para fazer essa articulação. Então, eu falei, nossa, vai ser incrível, isso vai ser fantástico. Então, esse era o foco inicial. E aí, os problemas aconteceram justamente porque os professores da área da informática faziam seu trabalho desconsiderando o restante, da indústria fazia seu trabalho desconsideravam o restante. Enquanto isso, eu ia anotando para tentar entender como funcionava o projeto para depois propor alguma coisa. E na hora em que eu propus alguma coisa, então tá, agora é com você, toca o barco, né? Então, aí eu fiquei sozinho. Então, essa integração não aconteceu.
né? Então, na minha dissertação tem toda essa análise, então tem a parte 1, parte 2, a parte 1 faz toda essa análise relacionada desse problema de buscar a integração com outras partes, inclusive a gente conseguiu publicar essa discussão na revista Illuminati, né, eu e a Ju, então tá como artigo na Illuminati. E aí nisso eu me encontrei no final de 2018, minha defesa teria que ser no meio de 2019, eu falei, Ju, e agora? O que a gente faz? A Ju falou, vamos começar de novo? Eu falei, tá, porque tá ficando louca, né? Tem meio ano para desenvolver isso, mas foi o que a gente resolveu fazer, aí centramos a discussão nas minhas aulas de filosofia, e aí foi essa busca de como fazer isso. Então, aí a ideia foi de trazer a filosofia como sendo a base das ciências historicamente, né? Então, toda ciência requer das questões da filosofia. Então, a partir do momento em que a filosofia se coloca como uma disciplina problematizadora, que leva as questões que serão respondidas pela ciência, então, falou, vamos ver até que ponto a gente consegue centrar na filosofia para problematizar e integrar também outras áreas do conhecimento, com o uso das histórias em quadrinhos. E aí, coleta de dados e tudo mais, análise dos dados, não acontece a integração de novo, né? Então, ao invés de desanimar, vamos encarar isso como uma possibilidade de mostrar os problemas dessa integração proposta no Instituto Federal. Então, o que traz na discussão é, olha, nas bases do Instituto Federal, quando a gente pega a lei ou a proposta de formação dos institutos federais, ele é maravilhoso, mas a aplicação prática disso, ela é cheia de problemas. Então, foi essa concepção que eu levei para o doutorado. Então, no doutorado, eu procurei colocar essa questão de, né, até o... deixa eu só relembrar minha temática. Contradições, limites e possibilidades no ensino médio integrado do Instituto Federal de São Carlos, né? Então, essa é a minha proposta. Então, vamos analisar agora, voltar os olhos para o Instituto Federal, como eu não consigo analisar todos os institutos federais, então vamos analisar o meu daqui, para ver o que daqui eu consigo apropriar para depois generalizar. Então, o Instituto Federal tem possibilidades incríveis, mas é carregado de contradições. E o que limita isso? Então, esse é o meu objeto de pesquisa, né, para o doutorado. Então, veio sim como a onda do mestrado, eu falei, opa, isso me intrigou tanto, me preocupou tanto, né, que eu falei, fiquei com tanto isso na cabeça, falei, eu quero levar isso para o doutorado, né? E aí consegui, deu certo, né? Mas ótimo, né? Porque você contando agora a trajetória, então, assim, você partiu dessa questão, concluiu com essa questão, e essa questão que te empurrou para seu próximo estudo, né? Próxima pesquisa, então, eu acho que deu muito bacana. Tanto é que aí essa proposta das histórias em quadrinhos, né, eu ficava pensando depois, aí não dava mais tempo de continuar, né, mas se eu conseguisse trabalhar esse projeto integrador, ou essa concepção das histórias em quadrinhos, aí sim, puxar professores de outras áreas e vamos trabalhar junto, eu acredito que as possibilidades seriam incríveis, né? Mas aí fica somente como propostas e como possibilidades, não consegui comprovar isso como prática, né, mas... A problematização foi jogada na dissertação, e aí a gente jogou essas questões também como um outro artigo, só que é capítulo de livro, que deve estar para sair para as próximas semanas. Aí. Legal. Obrigada, Marcelo. Posso aproveitar aí a onda aí para o Marcelo? Então, Marcelo, nessa perspectiva, né, que eu coloquei em relação à Selma, né, a gente realmente está buscando as parcerias, né, temos até um incentivo, temos 2 bolsistas agora do ProfEPT para fazer essa procura, para nos ajudar nesse sentido, né, e aí a gente estamos encaminhando uma parceria com um estudante de filosofia da Angola. E ele é estudante de terceiro ano de filosofia lá e muito interessado, tem uma ponte com um dos alunos do mestrado, né? E aí ele fez contato com uma escola técnica da Angola, né? E para a aplicação de um produto nosso lá, e aí trazer o relato, né? E aí, como ele é de filosofia, a gente escolheu o seu produto, né? Então, assim... Não estou feliz, não, viu? A gente escolheu o seu produto, né? Enquanto produto educacional, que está lá no Educapes, né? Mas aí eu queria
né, ver com você, aproveitar este momento, né, ver se você teria interesse de acompanhar essa parceria, de se juntar ao nosso grupo aí para fazer essa avaliação, né? Eu acho que seria extremamente enriquecedor, né, a sua colaboração no processo, no sentido até comparativo, porque acho que uma das ideias que eu tenho é essa, né? Quer dizer, são universos culturais muito diferentes, né? O mesmo grupo, né? Você aplicou em alunos, eu acho que dessa área de informática, alguma coisa assim. Lá a escola é comunicação social e jornalismo. Então é um outro, realmente, além de ser um outro país, um outro continente, então um universo cultural muito diferente, né? E acho que pode ter frutos muito legais dessa análise. Então, seria uma pergunta nesse sentido do que você acha disso, de participar, de colaborar com a gente. Nossa, Rima, sabe assim, que como eu comecei o doutorado agora, tem toda essa preocupação, né? Então, eu tenho fugido de todas as coisas. Falei assim, vamos fazer, então, estou no doutorado, eu acho melhor não, vou focar nisso. Mas numa coisa dessa não tem como fugir, sabe? Assim, é uma alegria tão grande, uma possibilidade de avançar e desenvolver a pesquisa, né, que deu início tão grande que, com certeza, eu topo, eu aceito sim, com muita alegria mesmo. E é interessante quando pega a parte de comunicação social e jornalismo, né, porque provavelmente eles já vão ter um conhecimento ou uma outra visão para enxergar as histórias em quadrinhos que pode possibilitar outras coisas. Que até quando a Lerice comentou do trabalho da Selma, né, essa questão de aprender a ler, né, romance, uma das coisas que se traz para as histórias em quadrinhos é isso, não é simplesmente ensinar com histórias em quadrinhos, mas a necessidade primeiro de ensinar a ler histórias em quadrinhos, né, que é considerada uma linguagem fácil, vulgar, e não é bem assim, ela é carregada de concepções que são próprias dela, é considerada a nona arte, né, ela é uma arte já que se desvincula de outras, então com certeza, numa escola técnica, principalmente dentro da comunicação social e jornalismo, as possibilidades são muito grandes, né? E outra coisa, também gostaria de super parabenizar aí a proposta, porque uma das coisas que eu tinha até anotado conforme foi tendo as comunicações aqui, é essa questão, né, que como mestre eu tenho, e aqui no São Carlos a gente tem uma especialização em educação, então eu tenho participado de bancas e tudo mais, que tem sido experiências muito boas, e uma das coisas que em uma das bancas foi levantado, e que me levou a pensar também sobre o nosso próprio mestrado, né, é essa questão de quanto muitas vezes a universidade ou a academia entra nas escolas para colher dados e fazer pesquisas, mas depois vai embora e não deixa nada. Então, a partir do momento em que está colocando em prática, aplicando o que estamos desenvolvendo aqui em outros ambientes, então aí sim está quebrando essa questão. Aí sim tem essa possibilidade de expandir o que estamos produzindo, né? Então, certamente eu concordo, eu topo sim. Muito legal, faremos contato em breve. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. A Riama articulando toda a equipe, só nas articulações perigosas aqui. Você viu, eu já tenho vários colaboradores aqui. Está adorando. Muito bem. Oi, Edgar, fazer umas perguntas para você. Adorei esse trabalho. Eu fiquei pensando muito a narrativa inicial que você fez sobre música e trabalho, né? Então, a música, até a questão do ritmo do trabalho, né? Da música. Eu lembrei, agora eu lembrei, quando você estava falando, me veio o filme. Esqueci o nome, não vou lembrar. Daquela abolicionista estadunidense. Depois eu vou lembrar, porque ela é uma mulher, nossa, incrível, né? Que aí, quando ela volta para... Ela foi uma mulher escravizada que liberta muitos escravizados no sul dos Estados Unidos, fazendo ação assim, chegando, né? O pessoal está no campo trabalhando, ela chega e fala, gente, vamos embora. Daí ela... E assim, então, super arriscado, e ela libertou muita gente desse jeito, enfim. E aí tem uma cena que eles fazem justamente isso.
eles estão trabalhando e cantando, né, na lavoura, e a questão do ritmo, do trabalho, todo mundo cansado, e para intervir nisso, ela canta também, e eles percebem, né, que tem alguém ali que fala chamando, né, chamando outra, então até arrepio. Mas eu fiquei Harriet. Isso mesmo, Selma. Esse filme é maravilhoso, você viu? Eu achei maravilhoso. Então, tem um monte de crítica negativa. Eu gostei muito, porque, nossa, enfim, a história é muito boa, né? Assim, as críticas são mais para adaptação, né? Mas, enfim. Então, o que eu fiquei pensando, quando você estava falando, eu lembrei de tudo isso, Edgar, que só essa narrativa inicial sua já daria um belo produto educacional, né? Para a gente pensar essa. E assim, eu sou da história, eu fiquei pensando essa questão do tempo, do ritmo, né? De como que isso muda ao longo do tempo, como que a música está presente nisso, né? Enfim, achei que não, eu sei que é aquela história que eu falei também para a Selma, né? Talvez isso aí já seja uma outra pesquisa, mas eu fiquei pensando que essa narrativa inicial que você fez me fez pensar como seria interessante, né, uma intervenção nesse sentido. E aí a questão que você trouxe, né, das músicas falando sobre a escolha profissional e a precarização, eu achei super interessante. E fiquei pensando se em algum momento, né, fiquei curiosa também, né, você falou que você compôs as músicas, onde elas estão, queremos ouvi-las, e também fiquei pensando assim, porque você falou, são muitas juventudes, né, e eu fiquei pensando, essa questão de serem muitas juventudes tem tudo a ver, por exemplo, com a escolha profissional. A escolha profissional de um jovem ou de uma mulher jovem, marginalizada, é totalmente distinta da escolha profissional de enfim, né? A gente pode fazer várias categorizações aqui, não sei se é o caso, mas aí eu fiquei pensando se em algum momento isso apareceu na discussão, né? O ensino médio integrado é como se ele propusesse a um só tempo preparar para o trabalho, né? As pessoas podem já terminar o ensino médio e ir para o mundo do trabalho, ou continuar, né? Fazer a graduação, né? Continuar a estudar. Em tese, né? Porque a gente sabe que isso não é para todos os alunos, né? Então, essa questão da escolha, né? Só a escolha já para, e a gente pode relacionar com essa questão que você trouxe também das muitas juventudes. Mas, enfim, eram essas observações, acho que eu também falei demais. Mas muito legal. Deixa eu ficar aqui. Obrigado, agradeço mesmo. Em relação você comentou sobre o filme da abolicionista, inclusive as canções, as canções que eu compus, eu busquei compor dentro de um contexto que tivesse diretamente ligado com aqueles assuntos. Então, por exemplo, a canção que fala sobre precarização é um blues. E aí, na atividade de apreciação, eu faço toda a contextualização do blues, que os alunos não conhecem. Então tem toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela marginalização, e muitas coisas que ainda é sofrido, né, pelo trabalhador, né, e quando falo da escolha profissional também, eu utilizo um rockabilly, e eu falo do surgimento da adolescência na sociedade, do conceito de adolescência, da inserção do adolescente no consumo, e a partir daí a escolha profissional e tal. Então, justamente por isso que eu quis trabalhar com minhas canções, né, porque eu não encontrei isso, assim, da maneira que eu queria, né, para agregar ao produto educacional que eu estava elaborando. Desculpa, Rema. E imagina, as músicas estão onde, Edgar? Conta pra gente. Estão no repositório, né, no Sucupira, junto com o PDF, né, do trabalho. No Educapes, né?
Então, Edgar, assim, eu acho uma pergunta assim rápida, né? E uma colocação, a intersecção com a música, né? Eu costumo fazer como professora de física um trabalho, sempre que eu vou trabalhar a questão de ondas, eu procuro o professor de artes para fazer a parceria, né? Porque eu acho que é uma integração quase automática, assim, né? O estudo de ondas com o estudo da música, e eu já tive trabalhos com a Renata, que é a professora de artes de Sertãozinho, muito bacanas, né? Porque são duas visões muito diferentes, a visão do físico e a visão do artista, né? Mas que elas se complementam na música de uma forma muito interessante, né? Então, acho que é super bacana aí o trabalho. Na música, ela permite realmente muita coisa, né? Muitas abordagens, muitos olhares. E aí a minha pergunta era nesse sentido, assim, qual foi a sensação que você teve, né? Dos alunos, quer dizer, fazendo a discussão sobre um tema trabalho, né, uma questão trabalho, profissão, carreira, a partir da música, né, essa questão artística para a discussão de um tema tão, né, profissional, técnico, vamos dizer assim, né, que percepção que eles manifestaram ou que você sentiu deles, assim, se isso promover um outro olhar para a questão, uma outra sensibilidade, né, sei lá, para a questão desse assunto de profissão. Bom, eu acredito que a verdadeira quebra de paradigma, né, ela aconteceu com a atividade de apreciação musical, porque eu percebi que muitos alunos, e eu já fui professor de ensino médio também, muitos alunos eles têm a música têm a canção ou o produto artístico musical apenas como entretenimento, né? E eu acredito que teve sim um estalo. Não, a música ela pode servir para outras coisas. Inclusive tem essa pergunta nos questionários, né? E ela saiu nos gráficos da pesquisa. Então houve sim alguma surpresa. Os alunos eles foram impactados com isso, sim, segundo a minha percepção. E uma coisa que eu trago no texto do trabalho é que essa nova perspectiva é algo que acompanha o aluno para além da educação formal, porque o contato com a música, ele é para o resto da vida, né? Todos ouvem música, né? Querendo ou não, as pessoas estão sempre ouvindo música. E é uma catarse inesgotável, porque há uma evolução e o tempo traz novidades, e se questionar sobre as novidades, sobre os novos sons, sobre as novas perspectivas, os novos assuntos, é uma coisa que o ser humano tem que fazer, né? O indivíduo tem que fazer. Legal, obrigada. Bom, eu acho que... Eu não sei se a Lerice tem mais perguntas. Eu agradeço muito. Eu aprendi muito hoje. Muito obrigada. Ótimas apresentações. Então, como a gente já está, né, 18 horas, eu acho que a gente podia encaminhar, né? Não sei se os meninos gostariam de fazer algumas perguntas, né? Só a gente que perguntou. Eu tenho uma pergunta. Sim. É para o Marcelo, uma curiosidadezinha. Você apresentou uma tabela lá no finalzinho, no resultado, em que os alunos tinham que associar, né, as disciplinas, a quais disciplinas eles associavam à leitura de HQ, no início e depois no final. Aí tinha uma relação, né, com as disciplinas. E eu reparei que eles mencionaram filosofia no início,
E depois eles não mencionaram filosofia mais, provavelmente apareceu junto com ciências humanas. Não apareceu filosofia destacado, assim. Então, quer dizer que a porcentagem deve ter sido mínima, então você não separou, né, a disciplina. O que você achou disso? Que eu tenho certeza que você percebeu. O que você achou disso, assim? Porque daí eu fiquei super curiosa, que eu falei assim, olha só, a disciplina, a filosofia daqui não está lá. Bom, essa questão das tabelas, né? A Lerice comentou da minha formação e por ter tabela, caso a Júlia, como minha orientadora, ela, não quero tabela, tira isso daí. Eu falei, Jô, mas visualmente fica mais interessante, né? Até no artigo, né, no capítulo de livro que vai sair, ela fez eu tirar todas as tabelas. Vamos arrancar as tabelas e deixar só as discussões. Eu falei, tá bom, vamos, né? Mas eu acho que até visualmente, para a apresentação, ela facilita bastante, né? Mas a questão aí da tabela no início tem, depois não tem, né? No caso aqui, a pergunta, quando foi colocado no final, seria a que outras disciplinas você associa, né, o uso das histórias em quadrinhos, né? Então, como são outras disciplinas, então aí estaria excluindo a filosofia. Então, com a filosofia, a gente já fez toda a discussão. E quais outras disciplinas você colocaria, né? Então, Entendi. Entendi, porque no começo eles associaram com algumas, e na segunda você excluiu filosofia da pergunta, eles teriam que pensar em alguma outra, entendi. Mais alguma questão? Bom, eu vou encerrar a gravação, então, aqui, né, finalizando.